Olá, meus caros, vocês vão ouvir agora o podcast Entreaberto. Eu sou a Thay e convido vocês para embarcarem junto comigo nesse mar de ideias e reflexões. Fiquem à vontade e vamos começar. Olá, meus caros, muito bom dia, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é dia 7 de maio, eu ia falar abril. Hoje é dia 7 de maio de 2025, eu tô gravando agora às 8h13 da manhã, em uma quarta-feira. Semana passada não teve episódio, eu estive muito ocupada, passei por umas coisas ruins em que eu tive que lidar e fiquei sem tempo. Eu iniciei o outro projeto que é sobre os games lá, que eu tenho que... Eu tirei um projeto da gaveta que é no meu canal de games, então estive envolvida lá. Ai, tô aqui tomando café, tá um dia nublado hoje, sempre bom, né? Ultimamente eu tenho gravado aqui quase sempre com dias nublados. São os melhores dias pra gravar, inclusive. Ai, passei a semana inteira sem focar aqui no episódio. Parece que eu tô ficando cada vez com menos tempo. E essa semana eu consegui fazer e eu tava um pouco ansiosa pra fazer. E aí, gente, como é que vocês estão? O que vocês fizeram? Deixa aí um comentário. Cara, eu tenho assistido dorama. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, porque eu menti por tanto tempo. Mas vou te falar qual é que é, cara. A semana passada, em que eu tive que lidar com várias coisas ruins, eu tava me sentindo muito mal, e eu já vou falar sobre isso, mas eu estava me sentindo muito mal. Aí eu pensei, vamos assistir um dorama. Eu falei assim, cara, eu não sei o que tem nos doramas, eu sei que é muito bom. É aquela coisa bobinha, sabe? É uma coisa inocente. A mulherada não sabe disso, mas assistir dorama é como se elas... É como assistir um anime, só que elas não sabem que elas estão meio que assistindo um anime. Tem umas cenas que, tipo, eles gostam muito de expressar as emoções dele de forma comportamental, né? Aí sempre que o cara tá com raiva, aí a câmera foca com ele fechando o punho, sabe? Com ódio e tal. E eu lembro que no Naruto acontecia muito isso, e eu lembro que às vezes eu, retardada, eu fazia essas coisas também, quando eu tava com raiva e tal. Muito idiota que eu era. Isso foi ontem. Brincadeira. Cara, e aí... E eles são tão fofinhos. Nos dorama são tão fofinhos que tu não consegue imaginar aquele povo transando. Tu consegue... Cara, não sei explicar. São muito inocentes. Pelo menos ali é o que parece, né? É bem legal. Aí eu comecei a assistir os dorama, né? Apenas pra me distrair. E toda vez que eu assisto dorama, eu me sinto bem, porque traz uma perspectiva de vida diferente. E me dá uma vontade, assim, de viver, de querer ser melhor, sabe? Tu vê aquela gentileza ali. É uma novelinha boba, tem aquelas cenas de romance deles, em que o cara esbarra no braço da menina e aí fica uns 5 minutos se encarando assim, e é muito engraçado. Mas enfim, cara, assista um dorama.
É muito bom. Vocês não vão se arrepender. Tá, tem alguns que são ruins, mas esse foi bom. Eu tô assistindo Jovens Herdeiros. E... Cara, eu tava me sentindo muito mal mesmo. Eu comecei a assistir e me deu uma alegria de volta, uma vontade de querer melhorar, sabe? Que eu tinha perdido um pouco essa visão da beleza da vida, da beleza das coisas. Tinha ficado um pouco amarga, porque aconteceram umas coisas, né? Mas enfim, eu tava me sentindo um lixo, né? Aí, semana passada mesmo, eu tava vendo a mentoria do Thiago Carvalho. Assistam, é muito bom. E ele falou uma frase assim: o mundo físico é como se fosse o espelho do seu mundo interno. Eu achei isso foda e eu percebi que eu tô esculhambada também. Eu tô um lixo. O meu mundo físico, minha aparência, meu corpo, eles não estão legais. Logo, existe alguma desordem em mim. Porque eu me sinto um lixo. Entende? Tá me sentindo um lixo. Eu preciso cortar meu cabelo, eu preciso me cuidar. Enfim, eu tava desse jeito. Aí eu assisti a mentoria e o Thiago falou essa parte aí que me impactou. Eu realmente me sinto acelerada, eu tô bebendo muito café. E antes eu tava conseguindo controlar e havia trocado o café da tarde por um chá de camomila. E agora eu bebo 3 cafés por dia. Isso é muito ruim. Eu não tô fazendo nenhum exercício físico. E a minha concentração foi pro caralho. Bom, tinha ido pro caralho, né? Na semana passada eu tava sem concentração alguma. Minha cabeça estava a 1000. Essa semana eu tô me sentindo um pouco melhor. Eu tô em movimento, sabe? Tô ocupada. Comecei os projetos e tal. E eu tenho lido. Diminuir a quantidade de café. Tô diminuindo o açúcar. O meu café agora que tô tomando está sem açúcar. E meio que já tô acostumada. Eu quero melhorar, sabe? Eu quero muito melhorar. Tô tentando fazer as coisas encaixarem na minha vida. E talvez... Eu não sei se semana que vem eu vou conseguir fazer um podcast. Ou vou conseguir fazer o episódio. Porque eu arrumei um trampo. Então talvez eu fique um pouco mais ocupada. Talvez tenha menos live também. Vamos ver o que dá pra encaixar, né? Talvez eu consiga ficar só com um podcast. Enfim. Eu não tenho nem me arrumado direito, sabe? Às vezes eu nem ligo a câmera quando eu vou fazer a live. E antes era uma coisa importante pra mim. E eu não consigo me mostrar, sabe, gente? Eu não tô me curtindo. E não é nem questão de aparência. Eu acho, pelo menos. Eu não me sinto confiante pra me mostrar, entende? Eu tô insatisfeita com a minha aparência. Só que, no entanto, eu ainda não fiz nada pra dar uma melhorada. Mas acho que semana que vem eu vou cortar meu cabelo e aí vou dar uma repaginada na minha vida. Eu fico só envolvida em tarefas de casa e aí é preocupações, né? Que a única coisa que eu quero fazer quando eu deito na cama é relaxar. Eu pego o celular, vou ler um trecho da HQ do Justiceiro, que um amigo me passou. Eu ainda tô na primeira, ainda caso esteja escutando, Otávio. Mas tô quase acabando. Muito corrido. Mas eu melhorei, sim, em algumas questões.
E eu ainda tô trabalhando em outras. Mas alguma coisa aconteceu que me desalinhou, causando essa desordem aí que o Thiago falou. Aí tem uma parte que ele fala sobre não ficar remoendo coisas, né? Ele faz uma crítica aos psicólogos, eu acho. Porque isso alimenta o sofrimento e faz com que ele se torne algo maior. E a partir daí torna-se grande demais para lidar. O que é verdade, né? Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para quem quiser entender um pouco mais do que ele falou. Eu super recomendo porque é muito bom o conteúdo. É muito bom. Quem tá passando uma merda gigantesca na vida e assista um consultório aberto. É muito bom. Mas esse foi a mentoria dele. Mas enfim. Eu parei pra pensar nisso, sobre sofrimento, né? Sobre remoer sofrimento. E é verdade. Mas assim, não significa que devemos ignorar o que sentimos. Ele inclusive fala isso. Não nesse vídeo, mas ele já falou. Que a gente tem que sentir, mas não remoer. Tipo, pra sempre, entende? Que o ideal é a gente ouvir, prestar atenção no que tá sentindo, sabe? E o que a gente não faz é todos os dias retornar para aquele pensamento, como se em algum momento fosse ter uma nova visão sobre aquilo. Porque isso é depreciativo. Quando a gente tá mal, a gente vai lá e coloca aquela música triste e fica chorando. Isso pode durar alguns minutos, né? Horas. Porém, dias, cara. Estender toda aquela emoção que você tá sentindo no momento por dias, isso é um erro. E eu fazia muito isso. Daí todo santo dia você ouve música triste, você se cerca de coisas negativas, entende? Você pensa no sofrimento, torna aquilo um ciclo, e aí você vai desabafar com um amigo que também está passando por algo. Aí ele joga outra perspectiva de sofrimento sobre você. E aí vira aquele vai e vem de melancolia, com mais sentimentos ruins crescendo agora em ambos. Como que isso pode ser bom? Isso parece encorajar ambos a permanecer sem fazer nada. Somente continuar a se lamentar. Ou senão você vai lá e fica postando uma coisa atrás da outra, com uma frase triste. Já fiz isso, ainda faço às vezes, mas vou me policiar. Acho que eu fiz isso ontem, então tá, eu vou continuar a me policiar. Ou seja, você perde o tempo de pensar sobre aquilo que tá sentindo, assimilar e então buscar soluções. E troca por alimentar minha mente com mais sofrimento e com a ilusão de que isso te deixará melhor. Não deixa, cara. Quando eu fazia isso, e isso é muito recente, uma época em que foi uma tremenda merda pra mim, mais do que tá sendo agora, no caso. Quando eu fazia essas postagens, eu alimentava isso. Mas tinha um jeito em que eu lidava com o sofrimento. Eu fui aprendendo. Como eu sempre gostei de escrever, eu comecei a me empenhar mais em tentar me expressar. Desabafar de uma forma que ficasse mais bonito, poético. Então, quando eu estava um caos de tristeza, eu colocava tudo aquilo no papel e aquilo ia saindo de mim, aliviando o peso no peito. E quando eu terminava, eu não tinha mais aquela tristeza em mim, apenas o alívio e um certo orgulho de ter conseguido lidar com aquilo e transformado em algo. E depois disso eu não ficava no outro dia alimentando aquilo. O mais incrível é que depois que eu me livrava daquilo, eu percebia que a dor não era nada.
que aquele drama que eu tava vivendo era um exagero liderado por emoções e impulsos. Mas você só consegue enxergar isso quando você tá calmo. Eu não sei o que vocês fazem para lidar com o sofrimento. Agora, quando eu não escrevia e estava em sofrimento, e eu ia para as redes sociais buscando conteúdo, esse tipo de conteúdo triste, de como eu estava me sentindo no momento, e postava aquilo, um atrás do outro, em uma rede onde ninguém se importa. Aquilo só piorava a minha situação, porque aí eu via, cara, ninguém se importa. Entende? Eu tava alimentando aquele sentimento ruim com mais sentimentos ruins. Nas redes sociais é pior ainda de fazer isso, porque você faz inevitavelmente comparações onde todos parecem estar bem e vivendo a vida, menos você. Todos parecem estar felizes, menos você. Aí está outro engano, porque ninguém é feliz o tempo todo. A felicidade não é uma constante. Ela oscila entre momentos bons e ruins. E quando você entende isso, você para de fazer comparações. Rede social é pra postar o que é bom, aquele momento feliz mesmo, né? Isso não significa que todo mundo ali é feliz. Todos passam por alguma coisa. Significa apenas que registraram aquele raro momento onde a felicidade se fez presente. Claro que tem aquele pessoal que maquia demais, né? E começou a chover aqui. Eu espero que não esteja fazendo muito barulho, muito ruído. O que eu quero dizer é que se você estiver passando por algo ruim e continua remoendo aquilo, e injetando coisas que te direcionam somente para baixo, é claro que você vai se afundar em mais sofrimento. O sofrimento ele só serve se for para fazer dele uma arte. Você cria com o auxílio dele e depois joga fora. Basicamente isso. É isso o que dá certo pra mim. Não sei o que funciona pra vocês. Gostaria muito que deixassem um comentário, inclusive, sobre isso. O que vocês fazem diante do sofrimento. Agora, o motivo de eu estar falando isso sobre não remoer coisas é porque nos últimos episódios eu sempre falo: comenta aí o que está passando. Podemos sim falar sobre as coisas, mas o principal é achar a solução para elas. E não apenas ficar naquele desabafo repetitivo, entende? Eu quero que você saia do episódio se sentindo bem sempre. Com um pensamento de melhora, tipo, o que eu posso extrair de bom do que eu ouvi aqui hoje. Coisas assim. Finalizando esse assunto sobre sofrimento, eu quero falar sobre até onde podemos ceder nossa bondade. Semana passada eu me peguei pensando se eu estava sendo arrogante por não dedicar meu tempo a ajudar alguém que vem até mim sem eu conhecer. Cara, eu neguei ajuda. E eu digo por quê? Porque as pessoas às vezes esquecem que você tem uma vida por trás das câmeras. Penso que você está sempre à toa, pronto para ir ali perder um tempinho. E cara, o tempo é único, não volta mais, entende? A ajuda tem que ser com coisas significativas que valem a pena. Eu admiro muito quem consegue passar, quem consegue ter uma vida normal, onde consegue ficar tendo um tempo vago para fazer seus hobbies, sem se importar com a casa. Não que eu admire, eu tipo assim, o cara consegue não se importar, sabe? Tem louça para lavar ali, mas eu faço isso depois, eu vou sentar aqui e vou jogar.
Eu não que eu admire isso, mas, tipo assim, tu pode fazer isso, entende? Eu não conseguiria fazer isso. Se eu tenho coisa pra fazer, eu não consigo vir aqui e ficar à toa. E eu tô sempre envolvida, cara. E agora eu tô mais envolvida ainda porque não são só as coisas da casa. Eu tô tentando me dedicar às coisas em que eu sinto que eu tenho um potencial, entende? Então eu tô buscando, eu tô me entretendo o máximo possível. Não como distração, mas como uma tentativa de melhora. Eu tava... Num tempo vago que eu tinha, eu percebi que eu tava jogando muito. E quando eu fico muito presa em algo, é porque eu tô fugindo da realidade. Aí eu comecei a pensar, cara, do que tá fugindo? Vamos dar uma pausa aqui e vamos voltar pras coisas que estavam te dando retorno. Aí eu dei uma segurada e voltei. Mas, tipo assim, o meu tempo, cara, ele tá cada vez mais curto e não é zoeira. Aí as pessoas acham que eu tenho muito tempo pra ficar à toa. Entende? Eu não tenho esse tempo, cara. Não é fácil ser dona de casa e ainda você querer criar coisas. Porque criar exige pensar e eu não tô nem ganhando nada com isso ainda. Eu tô só fazendo porque é uma necessidade da minha alma fazer isso. Falar sobre coisas, entende? Criar coisas, sei lá. Mas eu juro que eu fiquei pensando se eu estava sendo uma chata de não ajudar. Mas depois eu entendi que, primeiro, né, eu não conheço a pessoa. Eu não sei quem o cara era. Foi um amigo meu que me pediu ajuda pra ajudar essa pessoa. Aí ela chega até mim do nada, querendo ajuda pra fazer live, pra criar o canal e já obter os 50 seguidores. Aí eu pensei, cara, as pessoas perderam a paciência com o processo das coisas. Querem tudo pra hoje. Tipo, isso é irritante. Mas sabe o que é mais irritante ainda? É que a internet tá aí pra você se aprofundar naquilo que deseja aprender. Mas as pessoas não querem perder um tempinho vendo tutorial de coisas, lendo. Elas preferem ver um filme, jogar algo por horas do que sentar e fazer suas pesquisas. Porque afinal preferem procurar alguém que entregue tudo já mastigado. Como se fosse obrigação sua ensinar o que elas mesmas poderiam ter buscado. É sempre uma busca constante por recompensa imediata. E cara, eu não sou uma pessoa ruim. Pelo menos eu acho. Se um amigo me pede ajuda, esse amigo inclusive eu ajudei, eu ajudo, sabe? Eu ajudo. Se eu tenho o tempo, às vezes se eu nem tenho tempo, eu arranjo tempo para ajudar aquela pessoa. Entende? Só que, além disso, a pessoa que eu vou ajudar tem que querer aprender o que eu vou estar explicando. Senão eu vou estar perdendo meu tempo à toa. E eu não quero mais perder meu tempo com nada insignificante. E isso não é ser arrogante, entende? É eu saber que eu tô cheia de coisas pra fazer na minha vida. E ainda assim eu tiro um tempo pra obter um pouco de conhecimento sobre alguma coisa, cara. E as pessoas têm muito tempo livre e elas não saem atrás das suas coisas. Elas ficam buscando atalhos. Eu não sei, cara. Eu não sei, tipo assim. Eu tenho um canal ali, tá bom? Eu criei ele sem saber nada. Demorou pra caramba pra obter 50 seguidores. Mas eu tive paciência, entende? Eu busquei saber as coisas.
E eu realmente não tenho tempo pra ajudar. Entende? Porque se eu tivesse, talvez eu até parasse pra ajudar o cara. Mas mesmo assim, com o pensamento que eu tenho agora, eu não vou parar pra ajudar, entende? Porque eu penso assim, cara, tu quer cair nesse mundo das lives? Vai estudar sobre. Não fique esperando que uma pessoa vá te dar dicas. Porque o conteúdo da live é algo único. É da pessoa, entende? E eu tô passando por coisas, a vida não é fácil pra ninguém. Mas quem conhece a minha rotina sabe que é árdua demais pra eu ficar à toa me doando, entende? Você tem que impor limite, sim. Tem que dizer não às vezes. Isso não é arrogância. Isso é fazer a pessoa entender que ela tem que correr atrás das coisas dela sem esperar por ninguém. Sem esperar que caia do céu. Principalmente se tu não conhece a pessoa. Aí tu se aproxima apenas pelo interesse, cara. Sem um vínculo, sem criar um vínculo. Tipo, o cara quer entrar na Twitch já com 50 seguidores garantidos. Através ali de mim, tipo assim, na cabeça dele as pessoas que estão ali no Discord vão olhar o link do canal dele e aí vão seguir. Não é assim que funciona, cara. Não é assim. Por que eu parei com... Por que eu parei de receber raid? Por que eu bloqueei as raids? Porque as pessoas que caem no meu canal são outro público. Elas não vão seguir. Entendeu? A raid pra mim não funciona. Só funciona se a pessoa pelo qual você tá passando a raid tem a mesma sintonia de ideias que você. Entendeu? Mesmo tipo de gosto e tal. Senão a pessoa não vai. Ela vai sair da raid antes, entende? Aí o cara quer entrar no Twitch já com 50 seguidores garantidos. Mas qual que é a dificuldade de ir lá na Twitch, conhecer gente e construir isso aos poucos? O cara quer em um único dia, tipo, só pra obter 50 seguidores. Por que essa necessidade de quero tudo pra hoje? Não é assim que funciona, cara. Você vai criar o seu canal e às vezes vai ter só um amigo te assistindo. E às vezes não vai ter ninguém. E tá tudo certo. Até hoje, às vezes, eu tenho um amigo assistindo e no outro dia não tem ninguém. E às vezes eu tenho 10 assistindo. O negócio oscila assim mesmo. Isso faz parte. O que deve fazer a partir daí é você buscar pessoas semelhantes a você e começar uma amizade. Não por interesse, mas porque você sentiu que aquela pessoa tem os mesmos gostos que você. Aí você interage no chat dela, interage com um aqui e ali, mas nada de forma forçada, cara. É assim que funciona. É assim que você vai criando uma comunidade, um vínculo. Só que isso demora. Fazer amigos e cativar pessoas dentro da Twitch é algo demorado. Principalmente se você não é a porra de um personagem. Entende? Você tem que estudar como isso funciona. Não é só abrir o jogo e sair jogando. As coisas vão se construindo aos poucos. Você tem que ter paciência. Agora se tu quer embarcar nessa, somente visando dinheiro, porque o cara ali já falou, porque eu quero já uma ajuda só pra obter os 50 seguidores. Por que isso? Porque ele já quer ganhar os benefícios. Ele não tá fazendo a live porque ele gosta de jogar, porque ele quer amizade. Não, ele tá fazendo isso já pra lucrar. Só que aí, cara, se tu quer lucrar, tudo bem se tu quer lucrar com isso. Mas no mínimo, corra atrás e estude a forma de como isso funciona dentro da Twitch e aplique. Se esforce. Eu comecei aqui sem nada. Eu só tenho o PC agora porque meu irmão me deu. Mas se ele não tivesse me dado, eu teria corrido atrás. Eu teria confiado
no processo de continuar minhas lives retrô até ter a grana pra comprar algo melhor. Lógico que isso ia demorar. Provavelmente ia demorar, sei lá, uns 5 anos. Isso se eu conseguisse juntar o dinheiro. O que eu quero dizer é que as pessoas não buscam pelo conhecimento do que elas querem saber. Elas querem atalho de pessoas que se esforçaram para chegar em algum lugar e ainda nem chegaram lá. Querem forçar amizades onde ainda não existe vínculo algum por interesse, entende? Eu quero dizer para essas pessoas não sejam preguiçosos com as coisas. Se você tem tempo de ficar jogando, ou vendo filmes, ou escabelando o palhaço, tu tem tempo de ver um tutorial no YouTube e aprender, cara. É só questão de prioridades. Não sejam desleixados assim, esperando sempre por uma ajuda. Façam por vocês. Eu não vejo mais o meu não como uma arrogância, porque eu não tô me exibindo que sei algo. Eu não sei nada. Eu sei um pouco de coisa. E todo dia eu aprendo um pouco mais, mas porque eu vou atrás, cara. O que eu quero dizer é que as pessoas não vão ter tempo pra você, entende? E você não pode ficar bravo com isso. Você tem que correr atrás das suas próprias coisas. E pelo contrário, tipo, eu não tô me exibindo, entende? Pelo contrário. Se eu sei algo, eu me dedico a ajudar. Mas existe uma regra em mim. Eu só ajudo quem se ajuda. Quem quer ser ajudado. É simples. Porque eu vejo a pessoa e as coisas que ela faz e eu já consigo identificar se vale a pena ajudar ou não. Pra mim tem que ser nítido isso, o esforço. O interesse e o comprometimento. E não ser forçado. Porque eu sei o que foi preciso fazer para eu saber aquilo que sei hoje. E me incomoda ver as pessoas com tempo sobrando não fazer por merecer seus próprios sonhos. Entendem o que eu quero dizer? E, cara, eu gosto de ajudar as pessoas. Dependendo do que for me pedir, eu até cedo um tempo. Mas eu tenho que olhar pra minha vida também e ver quem mais está cuidando de mim além de mim. E é isso, sabe? É isso, tipo, eu fiquei puta por a pessoa se aproximar de mim só pra pedir ajuda pra configurar ali um negócio no OBS. Tipo assim, tem tutorial de 5 minutos mostrando isso. Qual que é a dificuldade de procurar isso, sabe? Tipo, quando é um amigo, eu já ajudei umas pessoas antes, mas eu tinha bastante tempo, entende? E eu não tenho mais esse tempo. E aí as pessoas ficam botando essa pressão em mim de que eu tenho que ajudar, entende? E aí se eu não ajudo é como se fosse uma pessoa ruim. E é isso, tem dias que você vai ter que dizer não. Você também já sentiu que precisava dizer não pra alguém que queria tudo fácil demais? Isso já aconteceu com vocês? Como que vocês lidaram com isso? Me conte uma história. É dureza, cara, é dureza. Agora vamos pro Caixa Anônima da semana. E a pergunta que eu recebi foi: é possível se sentir mais sozinho em um relacionamento do que estando solteiro? E sim, é muito possível. Eu já passei por isso, inclusive. E é uma das piores sensações pra você. Não ter voz dentro de uma relação que era pra ser acolhedora. E é aí que você aprende a ser sozinho e cria a sua força. Porque você vai sendo deixado pra trás. Seus sentimentos são diminuídos toda vez que você se expressa. A pessoa prefere estar mais com os amigos do que com você. E com sorte você vai desapegando da pessoa e abraçando aquela solidão que ela tem impôs. Aprende a gostar da própria companhia. Preferir, inclusive.
e consegue sair dessa situação. E na pior das hipóteses, você continua na relação esperando que um dia a pessoa te enxergue e fique tudo bem. E digamos que as chances disso acontecer são de 30%. Eu acho que não nascemos para sermos sozinhos. Eu acho que ter uma companhia é algo necessário. Não para preencher nossas lacunas, mas para acrescentar, para você compartilhar algo bom, amar, construir. Amar é bom, cara. Se doar é bom demais. Quem diz que não quer isso tá mentindo. Ou talvez acreditando em sua própria verdade porque nunca lhe mostraram como é ser amado. Agora implantar na sociedade o egoísmo de pensar apenas em si mesmo. De sermos seletivos. De procurar alguém à altura. Eu acho isso uma bobagem. Amor é construção, cara. Você não pode definir e categorizar pessoas avaliando se elas têm os requisitos ou não pra ficar com você. Isso é ridículo. Sendo que você mesmo, às vezes, é todo falho. Aí, sendo assim, espera que alguém apareça em perfeitas condições. Tu vai morrer sozinho, cara. Entende? Vai morrer sozinho. Não que seja errado ser solteiro, sabe? Por um tempo é bom, você tem tempo de viver, de experienciar coisas. E, por casualidade, acaba encontrando aquela pessoa que cria aquela conexão quase como um imã em você. E vocês acabam ficando juntos. Mas passar a vida inteira sozinho, eu acho triste. É triste porque o cara que escolhe ser solteiro, ele só escolhe essa vida porque nunca teve contato com a construção de algo, de um laço. Talvez porque a família não deu isso a ele. Daí o cara nunca experienciou isso, acaba sendo demais pra ele. Vocês entendem o que eu quero falar? E tem gente que fica anos maquiando um relacionamento que já acabou faz tempo, apenas para manter as aparências. E nisso a pessoa vai adoecendo aos poucos, né? Porque você estar sozinho dentro de um relacionamento, aquilo te adoece. E talvez ela nunca tenha tido uma conversa séria com a pessoa que ela está, porque uma conversa muda tudo. Se a pessoa não te escuta pela terceira ou quinta vez, continua te ignorando, é óbvio que você precisa ir. Eu sei que é fácil dizer isso em palavras, mas quando tu tá dentro do relacionamento, tu demora a enxergar. Falta coragem e consciência de perceber que você já estava sozinha antes, ou sozinho, e não estará menos agora se sair pela porta. Mas é bem difícil chegar nesse ponto. Tu só consegue tomar essa decisão de deixar de ser sozinho dentro do relacionamento e ir embora quando você obtém um certo conhecimento e quando você finalmente consegue desapegar da pessoa. Senão você continua ali achando que vai ser um herói que vai conseguir mudar ela. Você não vai, cara. Você não vai. E já outros, quando saem de uma relação vazia assim, onde a pessoa se sentia sozinha, ela impõe a ela mesma de que nunca mais vai ter alguém. Se fecha pro mundo pra se proteger. Só que a vida é um risco, cara. A vida é um risco o tempo todo. Uma hora você acaba esbarrando em alguém que realmente quer cuidar de você. E a pessoa acaba jogando isso fora porque ela tá traumatizada.
porque ela tem medo de não ser ouvida novamente. E mesmo que hoje pareça impossível, alguém vai te enxergar. Só que antes tu precisa se ver primeiro. Mas respondendo a pergunta, sim, é possível, é possível. Saiam dessa. Se você tá num relacionamento onde tu se sente sozinho e tu já tentou conversar com a pessoa e em todas as vezes ela diminuiu os seus sentimentos, falou que você estava exagerando, comece a desapegar agora dessa pessoa e saia disso. Eu sei que é bem difícil, vai ser bem demorado, mas tem aquela frase clichê, né? Que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Acho que é isso a frase, até me perdi. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Até a próxima. Não vou dizer que é até semana que vem, porque eu não sei o que vai acontecer até semana que vem. Espero que eu consiga voltar aqui com mais coisas. Muito obrigado pela pergunta. Não esqueça de continuar mandando suas perguntas para o Caixa Anônima. O link está na descrição desse vídeo. E até o próximo episódio. Valeu e fui!